Vem, mãe. Vamos ver. Isso mesmo, vem pra cá. Onde você mandar. SedaCast. Nossa, Estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Ao vivo. Cara, muito bom. Boa noite a todos. Hoje, que dia que é hoje, gente do céu? Hoje é dia 3, meu filho. Hoje é dia 3 de outubro. Então, hoje nós temos aí, inclusive, hoje uma missa de envio, hein? Olha só que coisa legal. Hoje o bispo está visitando a paróquia São Judas Tadeu. Paróquia essa que nos cedeu esse espaço. Meu nome é Willamis Fernandes da Silva, conhecido por Med, e estamos aqui mais numa SedaCast para tirar as dúvidas de vocês. Então, a Associação Comercial e Empresarial do Distrito Anhanguera, a qual eu sou presidente, com a minha vice-presidente Maiara, minha secretária tesoureira e um monte de coisa, Laura Canela, estão aqui nos dando o feedback sempre que a gente precisa. E sempre que você, comerciante, empresário, empreendedor, precisa tirar dúvida, também vem para cá, de segunda a sexta, das 10, né? Das 10 às 17, exceto na terça-feira, né? Que a gente tem aí um outro compromisso, então as meninas não conseguem abrir para atender você na terça-feira. Mas à tarde tem curso, então está todo mundo aqui firme e apostos. Nós tivemos na última SedaCast com o nosso amigo Bruno, engenheiro formado, vai falar um pouquinho dele de novo, que é importante a apresentação. Nós tivemos aí uma discussão, um bate-papo, na verdade, sobre a VCB. Sim. Na época, falamos em larga escala. Hoje, exclusivamente, o Brunão vai falar sobre a periferia, o comércio da periferia e o que implica, né, o AVCB e o CLCB, que são normas específicas que se faz muito necessária em toda a rede comercial que a gente tem, tá certo? Principalmente em baixo risco, não é isso? Sim, então, é isso aí. Então, aqui, mais uma vez, agradecer a você que está em casa, você que acredita nesse trabalho, e estamos aqui para dizer para você que a Seda está aqui para fomentar realmente a expansão do empreendedorismo aqui na região. E somos ligados, lógico, somos um braço da CSP, da Associação Comercial Empresarial, aliás, Associação Comercial de São Paulo. Eu, às vezes, confundo com a SEDA. E quero mandar um grande abraço para o Sérgio Contente, que é o nosso superintendente, e toda a equipe, né, da CSP, lá de Pirituba, como que é que a gente fala? O nome da Distrital Noroeste, toda vez eu confundo, Distrital Noroeste. Então, muito obrigado pela parceria também, e graças a esse trabalho da Seda, Bruno, chegamos na Associação Comercial de São Paulo, onde tem realmente trazido muito apoio para a gente. Isso fortalece, é um nome forte e vai fazendo com que a gente alcance mais áreas, a desbravar áreas que antes era nebulosa. Quando tinha medo, quando você fala assim, eu quero ser comerciante, mas eu não sei por onde começar. Então, e a gente pensava, eu falo a gente porque eu também pensava isso, a gente achava a associação comercial meio que assim, aqui é a terra e é a lua, é inacessível. E na verdade não é. Hoje a gente sabe disso, temos todo o apoio da equipe, e quero aqui agradecer imensamente essa parceria. Brunão, agora você se apresenta e vamos começar o nosso bate-papo. Bom, tá bom? Boa noite, obrigado pelo convite, né? O seu convite, da Maiara também. E, primeiramente, como eu já falou, meu nome é Bruno Vinícius, sou engenheiro mecânico, e há cerca de 2 anos atrás, né, abri minha empresa chamada Valdomec, com foco, primeiramente, em laudo de conformidade, e segundo, em AVCB e CLCB, tá? Também tem aquisição de equipamentos de segurança, como extintor, placa, enfim. Dentro desse assunto, a gente sempre vem conversando, né, sempre tem alguma coisa aqui recorrente no bairro, né, algum assunto, então é sempre importante a gente levantar esse tema. Sempre tem muita dúvida aqui com o pessoal aqui do bairro, não só aqui, como na região também, né? Sim. E alguns alertas para aqueles que querem abrir o seu negócio e tem que ter uma visão, alguma coisa que eles possam procurar e se encaixar dentro daquilo que eles esperam, né? Isso é interessante. A formalização, ela faz com que você tenha segurança, né? Tenha segurança. Por exemplo, se eu falar, eu montei, eu vou usar o meu comércio. Certo? Eu tenho uma material de construção, que se eu não me engano é de baixo risco, né? Pelo menos eu acho que é de baixo risco, lá não tem nada para pegar fogo, não. Tem que estar tudo bem isoladinho, mas lá a gente tem que ter o laudo
do bombeiro, tem que ter lá o Sim. extintor e tudo mais. Mas eu quero fazer seguro. Se eu não tiver, por exemplo, o AVCB, eu consigo ser contemplado com seguro? Boa pergunta. Né? Porque Isso é uma boa pergunta mesmo. Na realidade, isso tem uma grande implica muito, né? Até porque o seguro ele vai garantir uma eventualidade de um sinistro para pagar tudo aquilo. Se tá o material, o seu comércio por completo, mas se você não garante que tem o sistema contra incêndio, que é o extintor, enfim, o que for, logicamente que ele não vai pagar, né? Ou seja, ele não vai te contemplar, né? Ou seja, fica a dica. Aí você vai arrumar uma briga tremenda com a seguradora, isso, vai gastar com advogado e no final das contas você não vai ser contemplado porque eles estão na cláusula da lei que protege eles. Porque se você não tem esse laudo, você não tem extintor, você não tem equipamentos de combate a incêndio e a sua empresa pegou fogo, aí fica difícil. Então, tem que tomar muito cuidado. Quero agradecer aqui a equipe aqui do curso. Que curso que é que eles estão fazendo? Contabilidade. De contabilidade, que estão aqui, ó, tá aqui de camarote, camarote, mole? Mas é isso aí, pessoal. Isso é importante, principalmente se o pessoal está fazendo contabilidade, vai lidar com a abertura de empresa, vai lidar com o pequeno comércio, com o grande comércio, vai entender um pouquinho que quando chegar para essa abertura, que for pedir licença de funcionamento, por exemplo, precisa estar aí dentro dos parâmetros, né, principalmente no quesito de segurança, né, para que você obtenha aí a segurança de tudo que você precisa. Tá certo? Né? Mas vamos lá, AVCB, dentro da periferia, dentro desse contexto, porque a gente fala AVCB, a gente pensa no Mercado Livre, sim, pensa nas Lojas Bahia, na Caja 100, né, nessas lojas grandes, Carrefour, Açaí, Atacadão, sei lá, grandes, né? A gente pensa nos grandes, mas e aqui, para dentro da região, né, da região periférica, hoje nós temos aqui a Anhanguera, que nós temos um grande, vamos dizer assim, um grande potencial de empresas, logísticas inclusive, né, que estão vindo para cá, Mercado Livre, nós temos Serbon, nós temos aqui, veio aqui o Centro Logístico Oeste, tem aqui agora, abriu um centro logístico aqui do lado, que era o Paulistão, hoje está virando centro logístico, essas empresas e os comércios do bairro. Diz para mim o que implica isso, qual que é a vantagem ou tem desvantagens? Bom, para a gente entender isso daí, para chegar nesse ponto, né, primeiro a gente tem que entender o que é a AVCB, né? A AVCB, todo mundo conhece essa sigla, mas não entende o significado. Mas o significado da sigla é a Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, né? Isso é uma história bem antiga do Corpo de Bombeiros até chegar a esse ponto, mas é uma história bem longa, né? O ponto acerca de... bem recente isso, tá? O AVCB, o foco dele era atender todos os comércios, no geral, tanto pequeno como grande, para que eles se enquadrassem dentro da legislação. Ok. Baseando no seguinte, dentro de um PTS ou de um PT, que é um projeto técnico ou um projeto técnico simplificado, que é um ponto que a gente pode entrar mais tarde. Certo. Como a demanda era muito grande, em 2014, isso é recente, eles viram a necessidade de atender o pequeno comerciante, baixo risco. Uhum. E aí foi o momento que eles criaram o CLCB, que esse é o foco da nossa conversa hoje. Certo, isso aí. O CLCB, que é o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros. Ele é para atender algumas medidas que a gente vai falar mais tarde. Certo. Nada mais é que um AVCB, só que simplificado. Para o menor. Exatamente. Né? Na verdade, é uma facilitação para que o menor seja incluído. Exatamente. Vamos falar assim? Então, você, empreendedor, comerciante, que está começando agora, ou que você tem um médio ou pequeno porte, esse CLCB ele foi criado exatamente para tirar toda aquela burocracia que tinha lá no AVCB, que é dos grandes, como a toda de pessoa. Tá, continua. Legal. Para vocês verem que o Corpo de Bombeiros ele é muito mais, né? Ele vem pensando ao longo dos anos, porque ele é muito antigo, ele vem ao longo dos anos pensando para melhorar, otimizar e atender todo mundo. Então, antigamente era só o Corpo de Bombeiros, aumentou, arquiteto, engenheiro, beleza. Depois veio o Via Fácil, veio para o CLCB. O CLCB ele tem algumas características, né? E se a gente vê uma comparação entre o AVCB e o CLCB, vai ser uma linha tênue. O que eu vou falar aqui, para quem está escutando aí, você que tem um comércio, se isso que eu vou falar se enquadra dentro do que você espera, o que você tem, é um CLCB. Fora isso, é um AVCB. Certo. Vamos lá. Se sua edificação, a somatória dos 3 pavimentos, que é o térreo, mais 2 ou mais 3, a somatória atingir até
750 metros quadrados, CLCB. Até 3 pavimentos, térreo mais 2, CLCB. Até 12 metros de altura, CLCB. Tem um local que vai abrigar, um local de festas, mas é até 250 pessoas, CLCB. Tem um local, uma escola, já foge. Um hotel, até 16 16 dormitórios, CLCB. Fugiu disso daí? Já não era. Tá, eu tenho uma lanchonete. Lá tem meu GLP, que é o gás, né? Geralmente de 45 quilos que tem que ficar do lado de fora, tudo bonitinho. Exatamente. Para isso, até 190 quilos. Né? Passou isso daí, a VCB. Então, você que está escutando aí, o seu comércio se enquadra dentro desses pontos que eu acabei de citar, é um CLCB. Fugiu disso daí, já é um AVCB. E aí o AVCB implica em outras coisas, que é o desenvolvimento de um projeto técnico. Para isso, precisa de planta baixa da casa, da edificação. E aí, com isso, você desenvolve o projeto. Depois disso vem a implementação, que é o extintor, placa de identificação, hidrante ou iluminação, enfim, o que for necessário para o seu comércio. Depois disso que vem o Corpo de Bombeiros para avaliar. Se tiver tudo ok, emite o documento. Senão, tem que revisitar e melhorar aquilo que for necessário. Mas o que eles fazem? Quando o bombeiro vem, ele vem averiguar isso, aí fiscalizar isso aí e tal. Eles te dão um laudo, eles te dão um comunique. O que eles fazem quando não está em conformidade? Eles vão emitir uma documentação atestando aquilo que falta, né? O que precisa ser readequado, né? Certo. E aí tem um tempo ali para a gente correr atrás e adequar o local novamente. E a gente volta no Via Fácil e solicita uma nova vistoria. Certo. Mas no dia ele vai realmente fazer um checklist, vai ter um checklist do local, ele vai bater tudo que precisa. E o que faltar, realmente, ele vai no comando. Não é para ter medo. Não precisa. Não é mesmo porque o bombeiro vem como amigo, não vem como inimigo. Ele vem para te alertar que você precisa se adequar para que você possa ter é um laudo, o que tem? O que ele diz para você tirar? Para você tirar um AVCB. Então, aí. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente quando fala de visita técnica de prefeitura, de bombeiro, de qualquer outro órgão público, a gente parece que tem uma corrente e uma bola de 500 quilos que a pessoa vai colocar no teu pé e você vai afundar. É impressionante isso, mas é verdade. Então, assim, é mais para deixar vocês mais tranquilos. Tudo isso que acontece, que o engenheiro Bruno está nos falando, é para exatamente quebrar esse tabu. A gente vai pedir esse laudo, mas fica muito caro. O que é mais caro? É você ter uma empresa onde você tem a segurança e dê segurança aos seus clientes, ou empresa onde você não tem a segurança e aconteça um acidente e você vai perder tudo que você construiu por negligência. Exatamente. Né? Então, a gente tem que pensar isso aí. Então, para você que está em casa, já fica sabendo, olha lá, 700 metros até 700 metros, CLCB. Acima disso, a gente já sabe que é a VCB. Porém, tem outros itens que você vai seguindo. Se você ouviu, beleza. Conforme for, se vocês precisarem tirar dúvida, a gente vai deixar o contato com o Bruno aqui, para que vocês possam fazer uma consultoria, inclusive, Bruno. Dá para fazer a consultoria com você, né? Então, tá aí o Brunão, está trabalhando muito, graças a Deus. Esse dia falou assim, rapaz, será que eu estou no caminho certo? Acredite, está no caminho certo. Tem alguma pergunta? Nós já temos pergunta, não? Tem algumas, mas pode... Pode mandar? Então tá. Bom, vamos lá. Aí eu cheguei no CLCB, tá certo? Isso. E aí a gente vai aqui para a Dona Maria da lojinha. Ela tem uma lojinha de roupa, por exemplo, e ela tem lá 45 metros quadrados de loja, né? Tem a sobreloja, aqui a casa dela, a casa do filho dela e a casa da filha dela. Vamos colocar aqui, geralmente no bairro é assim, são 4 pavimentos, num terreno de 80 metros quadrados, a gente analisando tudo chega a 320 metros quadrados. Eu preciso tirar esse laudo dos 4 pavimentos ou eu só vou tirar o CLCB do primeiro pavimento, aonde ela de fato tem a loja? Eu acho que isso é uma dúvida que é bem interessante. A documentação é referente à sua loja, mas o que como a gente falou anteriormente, implica-se a quantidade de pavimento e a metragem. Então, como você falou aí que tem 4 pavimentos, certo? E aí a gente já entra na caráter de AVCB. E aí mas eu não tenho metragem, eu só tenho 320 metros. Então, mas é a quantidade de andares, né? Porque ele falou, ou é a metragem até 750, ou a quantidade de pavimento. Então, passou de 3, tá. AVCB. AVCB. Tá. Então, ó, por que eu estou tirando essa dúvida? Isso é importante, porque na grande maioria
as nossas áreas foram todas construídas, eu não sei se vocês sabem, mas nós fomos sorteados, não vou te colocar, fomos contemplados, né, com os zoneamentos ZEIS, Zona Especial de Interesse Social, para moradia popular. Essa é a verdade. Óbvio que tem casas aqui que vão tirar o chapéu, né? Tem muita casa boa. Sim. E isso, graças a Deus, porque o pessoal é um povo muito trabalhador, esse povo daqui da região. Isso é bem legal. Mas, deixa claro para você, se você quer montar um comércio, mas o seu prédio já tem 4 andares, você já sabe que você vai ter um custo maior. Não, isso não quer dizer que você não vá tirar. Agora, eu tenho uma outra dúvida. Eu vou lá, agora eu vou diminuir, eu vou descer um pavimento. Eu tenho 3 pavimentos. E eu tenho uma loja, eu continuo com a loja de 45 metros quadrados, ok? Que é uma loja onde eu tenho lá para trás, eu tenho lá o meu estoque, tem o meu banheiro, tem a cozinha, sei lá. Mas a loja em si é 45 metros quadrados. Óbvio que eu vou fazer tudo isso aí. Eu faço esse LCLCB. Só que eu preciso usar, por baixo risco, eu preciso usar o extintor só na loja. Eu não preciso botar na minha casa. Exatamente. Ah, muito bom. Isso aí quando a gente vai no local, a gente vai fazer um dimensionamento. Primeiro a gente tem que entender qual que é o KNAI, qual que é o tipo de serviço. Certo. Entender o que é de baixo risco, a carga de incêndio é baixa? Ok. Aí a gente vai enxergar o dimensionamento do local. Certo. A profundidade que vai ter, mas como é só 45 metros quadrados, a gente vai identificar com as placas de sinalização, de repente uma iluminação de emergência e o extintor propriamente dito. Agora, se é só uma loja, a gente vai colocar o extintor na frente. Se é um restaurante, ele só cozinha lá no fundo, eu tenho que levar para lá. Tem que colocar o extintor, tanto ali na frente quanto lá. Muito principalmente na cozinha. E aí você me deu um exemplo bem interessante. Tá bom, eu tenho um restaurante agora que eu sirvo em média aí 30, 40 refeições por dia, okay. E minha cozinha está lá no fundo, eu segui como que eu posso dizer? Todos os parâmetros. Tá, mas o nome do cara que vai lá me multar lá, que lida com a saúde. Hã? Vigilante. Vigilância sanitária. Eu tô lá e tal, tudo bonitinho e tudo mais. Só que eu coloquei lá um extintor, eu achei mais barato, eu coloquei um extintor de água. Eu posso fazer isso? Não, não pode. Não. Por isso que eu preciso contratar o engenheiro para que ele possa me dar toda a instrução. E nesse caso eu usaria o quê? Um pó? Exatamente. Um BC que é um pó químico ou um ABC. Um ABC? ABC que é uma junção de água e o de pó, né? Certo. Ele é um pó específico, né? De repente, se é um pequeno comércio, a gente utiliza um só. Para não colocar 2 extintor, certo. O ABC ele atende, principalmente que é de baixo risco, ele vai atender. Certo. Até tem uma observação, e até é interessante a gente falar sobre isso daí, quando a gente se trata de cozinha, existe um extintor chamado Classe K. Como? Classe K. Classe K. Tá? O Classe K ele é um extintor específico para a cozinha. Hoje aqui no Brasil ele não é exigido, não tem uma regra para que todas as cozinhas tenham. O único país, se não for a memória, que exige é os Estados Unidos. Fora isso, não exige. Mas existe um extintor específico para a cozinha. O que isso significa? Você que está lá cozinhando, preparando seu alimento, né, quer vender, de repente acontece algum incidente ali, sobe uma chama, você utiliza esse extintor. Ele vai neutralizar o foco ali e não vai contaminar o local. Certo. Esse que é o ponto X aí. Se você utiliza um pó químico, você corre o risco, não tem escapatória, de contaminar o alimento que você está preparando. Sim. E o que tiver ao redor. Então tem esse você tem um dano muito maior, você tem um custo muito maior. Tem. Mas agora vamos lá. Atende. Então, o VC e o AVC ele atende. Mas aí é que tá. Agora vamos falar de custo-benefício? Porque parece que não, mas eu tenho que preservar isso, eu tenho que saber o que é mais vantagem. Então tá. Quanto custa hoje, né? Eu acho que você deve ter uma ideia, quanto custa hoje um de pó químico e esse, como que é o nome? O Classe K. Classe K. Quanto custa um e outro? Olha, a diferença ali é gritante, na realidade, né? Mas diga aí. Vamos falar de um 4 quilos BC, que é de pó químico, em torno de R$200. Certo. E o Classe K, que ele é 6 quilos, o preço mais baixo que você vai encontrar na internet é R$2.500. Então ele realmente onera bastante aí a sua pretensão. Mas, se você lida com cozinha, aqui surgiu a Mayara, daqui a pouco vai fazer, por isso que eu estou olhando aqui, mas não vou dar atenção nesse momento,
porque vai vir as perguntas para a gente poder discutir junto, responder juntos. Mas vou dar aqui uma situação que é bem interessante. Certo. Por acaso você tem uma cozinha que você serve 40, 50 refeições e acontece um incidente desse e você corre o risco de pouquinho você perder toda a comida que você preparou para 40, 50 refeições, e aí você faz uma análise rápida, será que não compensa você comprar um KSK e deixar ali? Porque se um dia acontecer, você conseguiria evitar a contaminação e a menor perda de matéria-prima da sua refeição, né, da refeição que você vai vender. Né? E outra coisa que eu percebi que o Classe K ele tem 6 quilos. 6 quilos. O químico geralmente é 4. Não, na verdade ele tem 2, 4, 6, 12 quilos, né? Certo. Isso aí. Mas o padrão que a gente utiliza é 4, 6 quilos, que é. Porque também para você pegar, para você manusear, também tem isso, né? Exatamente. Então, olha lá, pessoal, então se você tem sua cozinha de comida caseira e você quer realmente se proteger, eu acho que vale a pena. E vale por quanto tempo esse Classe K? 1 ano também? 1 ano também. Aí tem que fazer conta. Ou seja, faça a sua comida com muita maestria, com muita, vamos dizer assim, muita segurança, né? Muito respeito ao teu cliente, mas principalmente com o teu funcionário e com você mesmo. É você que está cozinhando. Geralmente é a própria pessoa, o próprio dono que faz a comida. Então, tome muito cuidado, não se aveste muito não, vá devagar, mas faça bem feito para evitar que pegue um fogo aí, não é verdade? Exatamente. Mas eu acredito assim, Eric, que se as pessoas que têm uma cozinha, um restaurante, uma lanchonete, enfim, eles se adequarem e cuidarem para que o ambiente se torne seguro, dificilmente possa acontecer alguma coisa. Sim, se você tem um local extintor adequado, uma rota de fuga desobstruída, porque rota de fuga não é só sair daqui no meio das coisas, não. Desobstruída, né? O seu local ele é limpo, não tem nada que atrapalhe, os equipamentos são novos, limpo, tem a manutenção. Outra coisa, sistema de exaustão, você tem as coisas. É importante demais. É importante. Outra coisa, fazer limpeza. Tem uma empresa que faça a limpeza semestralmente. A cada 6 meses, pelo menos. Também. Quem tem esse sistema de exaustão, OIFA, tem uma norma que agora não lembro a numeração, mas exige que a cada 6 meses se faça um laudo de conformidade desse sistema. Mesmo porque já houve casos de incêndio em restaurantes grandes aí por conta de falta de limpeza do OIFA. Exatamente. Porque se acumulou óleo, a gordura, e aí deu uma faísca e pegou fogo tudo. Exatamente. Então isso é importante pra caramba. Outra coisa também é o sistema de gás, né? Exato. Geralmente você tem lá o botijãozinho lá de 13 quilos, o que você está começando agora, tem aquele botijãozinho lá de 13 quilos, quando você for fazer essa consultoria, o engenheiro vai te dar realmente o laudo, dizer, olha, aqui pode ser 13, ou pode ser o P45, né? Acho que tem P30 também, né? Uma coisa assim, né? Ele vai te dar qual vai ser a nomenclatura que você vai usar desse botijão, e uma coisa interessante, isso é importante, é aonde vai estar o armazenamento. Isso é importante, se vai ser canalizado, se vai ser com mangueira, como que vai ser. Por quê? Porque a gente acha que não acontece acidente. Esses dias aconteceu um acidente, eu acho que no centro da cidade, com um restaurante lá que explodiu lá o botijão e deu uma confusão danada. Né? Exato. Logo no início acharam que era terrorismo, ato de terrorismo, e quando foram ver, não era, foi um botijão que explodiu. Por quê? Porque estava armazenado no lugar errado, deu vazamento, acho que acenderam o fogo ou ligaram a luz e a coisa explodiu. Então, temos que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Agora, antes das perguntas, eu quero que você fale para mim aqui as características, né? Quanto tempo leva, como é que faz aí para você obter o AVCB e o CLCB. Tá? Você colocou aqui, eu quero que as pessoas entendam que não é tão burocrático como era antigamente. Tá. Se a gente falar, se o seu comércio ele vai se enquadrar dentro do AVCB, como eu falei, o período é um pouco mais, vamos colocar um prazo de um mês, né? Certo. Até que você vá até o local, correndo tudo bem, né? Você vai no local, faça análise e tenha a planta baixa. Se não tiver, tem que desenvolver, que aí já é um tempo a mais. Se tiver, ok. É só desenvolver o projeto mesmo. Desenvolver o projeto, a gente tem que fazer a implementação. Ok. Implementou, sobe essa documentação via fácil, aguarda que o bombeiro ele vai marcar um dia, certo? E ele vai fazer essa vistoria. Tá tudo ok? A gente, posteriormente, vai ser emitida a documentação, certo? Vamos falar aí de um mês, né? Correndo tudo bem, certo? Se você tem a planta baixa, fez o projeto, foi validado, né? Você atingiu todos os requisitos, é tranquilo de funcionar. Certo? Não, o meu comércio é mais simples, é só um PTS.
né, que é o CLCB. Então é assim, a gente vai no local, faz a avaliação, o que é necessário, quantidade de extintor, localização de placa, os itens básicos. Posteriormente, na mesma semana é feita a instalação, tirada as fotos, né? Então sobe a documentação do proprietário do local, a documentação de quem vai exercer a atividade, a documentação do responsável técnico, mais as fotos, a identificação, enfim, a descrição da atividade, e manda no Via Fácil para o Corpo de Bombeiros. Dentro de uma semana, já está na mão. Tá alinhadinho. Pessoal, vocês viram que é bem complicado o negócio? Agora, Bruno, aí que tá. O que mata o brasileiro é a burocracia. Você está falando tudo isso aí, mas eu preciso me preocupar. Eu contratei o Bruno. Sim. Ok? E eu pedi para que ele fizesse isso para mim. Eu tenho que me preocupar com isso ou você vai fazer toda essa correria para mim? Olha, vai depender. Depende do profissional, tá? Tá. Porque tem profissionais que ele vai só ali para realmente só tirar a documentação e você, como proprietário, tem que correr atrás do extintor, das placas e instalar. Se me contratar, eu já vou puxar a sardinha. No meu caso, eu já faço um pacote com o cliente, né? Não só a documentação, a RT, mas os extintores e a instalação também. Então, quem contratar o meu serviço já não precisa nem se preocupar. Vou até o local, faço análise, deu tudo ok? Então faça toda a instalação e entrega a documentação. Eu estou perguntando isso para você, Bruno, porque eu sei que você faz. É assim, pessoal, eu estou perguntando porque nós indicamos o Bruno, inclusive, aqui para um amigo nosso que estava com problema de CLCB, que eu acho que foi esse CLCB dele, e que uma semana o Bruno deu tudo certinho para o rapaz. Foi lá, preencheu todos os requisitos, levantou as documentações necessárias, e aí deu tudo certo. Eu até me assustei, porque uma semana depois eu passei lá no rapaz, ele falou assim, escuta, e aí, tá dando certo? Eu já estou com o documento de caramba. Então, pessoal, às vezes a gente imagina, a gente cria, né, um monstro na nossa cabeça, porque a gente não tem acesso. Quando, na verdade, hoje, a acessibilidade de todas essas coisas está muito aqui, a flor da pele, está do nosso lado, está ao toque da mão, que é a nossa maior ferramenta hoje, que é o celular. Então, não tenham medo, né? O Bruno aqui, com certeza, está disponível, a gente vai depois deixar aí o número de telefone dele, é importante, tá bom? É importante que a gente possa realmente andar nas regras, né, da lei, para que a gente possa realmente ter direito a reclamar quando acontece aí qualquer que seja o sinistro, tá bom? Bom, e o que mais? Que a gente quer falar alguma coisa já? Vamos, pergunta, porque aqui vai ponte. E a gente tem pouco tempo. Vamos lá. Pergunta do seu Pedro. Pedro de... Não é de Lara, mas é um Pedro diferente. Ah, tá. Pergunta do Pedro do Facebook. Eu presto serviço de marcenaria. Prestação de serviço precisa de alvará? Precisa se você tiver um local aberto. Se você tiver um salãozinho e você está ali exercendo a sua atividade, desenvolvendo ali o móvel que for, você já tem uma porta aberta, precisa. Na verdade é assim. Pedro, né? Pedro, eu não sou engenheiro, mas já deu a resposta. Se você está prestando serviço de um material inflamável, no caso de madeira, principalmente, não tenha dúvida, meu amigo. Então, melhor que a mão de obra e coloca o extintor, para evitar confusão, tá bom? Mas precisa sim. O que mais? Luiz Henrique, tem uma funilaria. A VCB é o que precisa para eu prestar o meu serviço? Fui notificado, pois não poderia atuar com a atividade em local residencial. É verdade? Precisa ver o quem mais, né? Exatamente. Então vamos lá, respondo, depois eu complemento. Olha, como eu falei, assim, tudo vai depender da análise do local, né? A gente precisa no local verificar a dimensão, o tamanho, a quantidade de pavimento, principalmente o KNAI, o que você vai fazer lá, se você tem GLP, se você tem cilindro lá dentro de gás, tudo isso. Você tem oxigênio, você tem acetileno. Depende da quantidade também. Também. Mas tudo isso vai implicar. E, na verdade, a notificação que aparece lá sempre vai aparecer como um AVCB, nunca como um CLCB. Porque o CLCB é só um derivado, é só um braço a mais, uma extensão do AVCB. Tá? Então, é uma facilitação, na verdade, do AVCB. Quando a pessoa for fiscalizar, realmente, ele sempre vai colocar como AVC. Você precisa tirar o AVCB.
Quando o responsável técnico for lá avaliar, ele vai verificar se encaixa dentro do CLCB para facilitar a sua vida e for mais rápido para tirar a documentação, ou um VCB. Aí você procura, por exemplo, o engenheiro Bruno, que vai te ajudar, não vai te enrolar com a VCB, se você lá tem a necessidade do CLCB e não do AVCB. Mas uma coisa importante, como é o nome dele? Já foi, Med, Já foi. Já foi. Eu acho que foi Pedro, não foi? Não, Pedro foi o primeiro. Foi o primeiro. Fabrício. Desculpa, Fabrício. Foi seu nome. Não tem problema. Não, mas não tem problema. Só para deixar claro, Fabrício, aí você procura a associação comercial, tá? Para saber se com o seu CNPJ, para saber se o seu KNAI realmente corresponde. Geralmente, quando você recebe uma notificação dessa, com certeza, foi denúncia anônima. Pode ser do vizinho, pode ser do cara do outro quarteirão, sei lá o quê. Só que a prefeitura, ela vai se apegar em uma situação do zoneamento que você está enquadrado. E se no zoneamento que está enquadrado não for permitido, né, pela lei de zoneamento, não for permitido a sua empresa lá, ou seja, o segmento que você segue, no caso seu, funilaria, meu amigo, me desculpa, arruma outro lugar que possa ter e vai trabalhar, porque você vai ficar sem a sua funilaria, você vai ser multado, você vai ser emparedado e você não vai poder mais exercer a função nesse local, se for identificado que o zoneamento lá não permite, pelo seu KNAI. Então, KNAI da sua empresa, não, naquele local não é permitido. Infelizmente, você vai ter que mudar de lugar. Estou falando isso porque aconteceu com a serralheria de um amigo, né, um amigo nosso aqui, há muitos anos aqui, mas nunca tinha sido denunciado, houve uma denúncia, e ele foi obrigado a sair do local que ele estava. O local era próprio, e o detalhe, ele não pagava aluguel, o local dele era próprio, hoje ele está pagando aluguel se ele quis dar continuidade ao trabalho, tá bom? Então, me desculpe por esquecer seu nome, mas é isso. Então, vem na seda, segunda a sexta-feira, das 10 às 17, exceto na terça-feira, vem para cá, tira dúvida com o nosso pessoal aqui, tá bom? Rafael está perguntando quanto tempo tem validade um extintor? O extintor ele sempre vai ter a validade de 1 ano. Passou 1 ano, é necessário fazer a recarga. Nunca se esqueça. Até esses dias eu escutei um cliente meu fazendo a pergunta: meu AVCB venceu, agora eu preciso fazer a recarga do meu extintor do AVCB. Eu falei, não, já passou da hora. E outra coisa, o AVCB tem 2 caráteres. Dependendo da quantidade de pessoas, vamos para um local que abriga mais de 1.000 pessoas, a validade sempre vai ser de 1 ano. Menos que isso, 3 anos. No CLCB, 3 anos também. Então, tudo vai depender do caráter da sua atividade, da quantidade de pessoas, com a quantidade, o tamanho do local. Mas, enfim, o AVCB e o CLCB têm validade e o extintor também tem. Só que o extintor tem a validade menor. É 1 ano. Extintor, pessoal, 1 ano. AVCB e CLCB, dependendo da característica, 3 anos. Tá bom? Acima de 1.000 pessoas, de 1.000 funcionários, 1 ano. 1 ano. Abaixo disso, 3 anos. Mas fiquem espertos, porque o extintor é todo ano que você tem que trabalhar. Tá bom? Pode perguntar. Rafael dos SSP do Instagram, ele está perguntando quais os riscos eu corro se eu não tirar o laudo de AVCB no meu estabelecimento. Estou querendo abrir minha hamburgueria para o público. Ele já tem na hamburgueria, então. Provavelmente agora isso aqui abre para o público. Boa. Olha, até esse é um assunto bem legal aqui, falando de multa, né? Tudo bem que é um pouco mais difícil de acontecer, mas pode acontecer de uma fiscalização bater, né, o Corpo de Bombeiros ir até o local e de repente surgir uma multa, né, por você não ter uma AVCB. Primeiro, voltando atrás, se você tem sua hamburgueria, já deveria ter um extintor lá, deveria ter algum sistema de combate contra incêndio. Bom, não tem, agora você vai abrir para o público, legal, é necessário que você faça assim, essa documentação, caso postergue e surja aí essa fiscalização, em suma, assim, bem resumido mesmo, a multa ela pode variar de R$290 até 290 mil. Ela é muito alta. E ela tem um caráter, assim, ela é bem descritiva. Quando o fiscal ele vai até o local, ele tem vários parâmetros. Então ele só vai somando. Se o seu local é de baixo risco, ele vai avaliar. Tem extintor? Não tem. Se tem, está vencido ou não. E ele vai multiplicando uma taxa, 2,5, 3,5 ponto. Tem sinalização de emergência ou não? Como que está a situação? Hidrante, enfim, são inúmeros pontos. Ele vai multiplicar pela taxa de risco do local,
a carga de incêndio, e tem uma taxa também, que até fugiu o nome aqui, ó, essa taxa, o FESP, isso mesmo, o FESP, né, que tem um valor, e tudo isso vai multiplicar por essa taxa do caro. Exatamente. Hoje o cara está em 37, atualizado esse ano. Atualizado. Então, quando você vê lá a multa, geralmente as multas municipais, né, são calculadas em UFESP. Se prepara, amigo, porque eles vão calculando tudo isso por essa taxa, que hoje custa R$ 37,00 em média. Olha, só rapidinho, só para dar um exemplo. Eu até fiz uma descrição aqui de um exemplo. Se por um acaso você está com um extintor vencido, não tem uma saída de emergência desobstruída, iluminação faltante, ou realmente está faltando um extintor, eu fiz até uma conta aqui básica, com esses exemplos que eu citei aqui, uma multa pode chegar de até R$ 5.800. É bem salgado. Isso é todos os itens que eu citei aqui, hein? E ó, aí vamos lá. Aí fala assim, então, para que eu vou querer comércio? Não é verdade? Para que eu vou querer comércio? É porque o comércio ele te dá liberdade, ele te empodera. Na verdade, pessoal, é assim, a gente não pode jamais desistir dos nossos sonhos. Isso é um fato. Não desistam dos seus sonhos. Vai dar trabalho? Vai. Mas eu vou falar uma coisa para você. Tudo que é difícil é melhor. Por quê? Porque você dá valor a isso. Então, quando é muito fácil, a gente deixa para lá. Quando o povo tem que dizer que o dinheiro, quando vem fácil, vai fácil, né? Então, eu vou dizer para vocês, eu estou há 29 anos no mercado, né, como comerciante de material de construção, e digo para vocês, é uma luta todos os dias, não tem trégua. Às vezes eu me pergunto por que eu faço. Né? E aí, lógico, que eu tenho um entendimento, graças a Deus, primeiro porque eu gosto de fazer isso, mas eu acreditei. Então, hoje, tudo que eu posso fazer, eu faço dentro da legalidade. É importante, porque você fica assegurado, seja por um seguro, que você precisa de um sinistro que venha a acontecer, ou seja, a sua própria equipe, né, para o seu próprio time, e para você próprio, para você e sua família. Então, quando você tem um comércio onde você, o seu cliente, ao adentrar esse comércio, percebe que você tem extintor, que você tem um hidrante, que você tem sinalizações de saída de emergência, né, e assim por diante, você fica mais seguro. Eu, quando entro no restaurante, e aprendi com você, viu, Bruno? Acabei de conversar, a primeira coisa que você observa, o restaurante é grande, cadê os extintores? O restaurante é grande, cadê as placas de sinalização de saída, luz de emergência e assim por diante? Esses dias faltou energia aqui por uma semana retrasada, né? Na segunda-feira acabou a energia aqui, nós vamos ter energia que teve local que ficou uma semana sem energia. Imagina você estar dentro de um comércio à noite e falta energia e não tem luz de emergência. Houve uma situação triste, inclusive, vou citar aqui, que eu achei importante, a escola Parque Anhanguera, faltou energia, e os alunos simplesmente passaram a vandalizar a escola toda. Vandalizaram, quebraram carteira, jogaram carteira na lousa, olha, fizeram um arregaço dentro da escola. E aí eu me pergunto, o que eles foram lá aprender, né? A escola, ela veio nos trazer, não foi para a educação. A educação quem dá é papai e mamãe em casa. Sim. Mas a escola nos traz a possibilidade do conhecimento, e quem tem conhecimento tem poder. Eu não entendo o que está na cabeça dessa molecada, que simplesmente resolveram quebrar a escola toda, que eles vão voltar no outro dia para estudar. E aí não tem carteira, aí não tem mesa, aí não tem cadeira, aí não tem giz, aí, cara, é um bagulho muito doido. Mas é isso, então, eu, por exemplo, vou no comércio que me dê segurança, que me dê tranquilidade, que tenha espaço, por exemplo, de tráfego, que eu possa andar mais livremente, com segurança. E é isso. E além da comida gostosa. Se a comida for boa, a gente volta. Se a comida não for boa, o espaço pode ser bom, mas a comida não é atraente, a gente não volta. Então, fica aí a dica, tá bom? Vamos fazer de tudo para que a gente possa realmente se formalizar. Mais pergunta, Maera? Tem a Val Souza no Instagram, e complementando já do Rafael também. Quanto tempo eu preciso renovar o meu AVCB? E o porquê ele é importante? Você já respondeu, mas eu acho que vale a pena ela salientando, né? Sim. Olha, é isso mesmo. Quando você recebe a documentação, ela já tem no corpo do certificado escrito qual que é a data da validade. Então, normalmente, como a gente disse, é de 3 anos. Venceu, a gente tem um dizer de renovação, mas na realidade, você precisa tirar uma nova documentação. A diferença é que o custo vai ser menor, porque você já tem implementado no local as placas, os extintores, se você tem o costume de fazer anualmente a recarga,
apenas vai ser o custo de tirar uma nova documentação. E se torna mais fácil, porque já tem um registro dentro do Corpo de Bombeiros que aquele local já teve uma documentação. Sim. Se torna muito mais fácil e rápido, né? É porque vai ser a mesma documentação, só vai ter vamos dizer assim, uma renovação. Muito bom. Uma outra pergunta é, quanto custa? Em média, né? Em média. Olha, vamos lá. Vou fazer eu tenho que fazer um orçamento rápido. Vamos pensar num restaurante hoje. Vamos lá, vamos pensar num restaurante hoje de 60 metros quadrados. Ok. No restaurante você vai precisar colocar uns 2 extintores pelo menos, né? Dentro da cozinha, outro lá fora. Umas 4 placas, de 4 a 6 placas, mais a iluminação. Olha, você vai gastar aí pelo menos seus 2.100 com a documentação. A implementação do extintor, instalação das placas, iluminação, a documentação mais RT. Chega nesse valor aí. Então, vamos dizer assim que a gente vai ficar num comércio aí entre 60 a 65 metros quadrados, a gente vai gastar aí R$2.500. Óbvio, isso pode ser menor, mas pode ser maior. Aí vai depender de como que como vai se enquadrar o teu comércio. Mas aí, tem dúvida? O número de telefone desse cidadão aqui, a gente vai deixar aí embaixo, tá bom? Logo após aqui o nosso podcast, a gente vai deixar aí embaixo para que você possa falar. Por favor, você pode falar. Uma dúvida também. Pergunte. Muito bom. Passo a passo. Manda aí. Para tirar um ABCD do CSCD, primeiro tem que ver o local onde eu estou, o zoneamento, se ele permite. Boa. Depois eu tenho que ver o PTU, para ver se o PTU está regular na atividade, se é visto, ou presencial, o tempo. Depois eu tenho que entrar em contato com o profissional e ele vai averiguar se é o ABCB ou o CSCB e seguir com as etapas. Exatamente. Mas esses os passos que tem que fazer. É isso aí. É isso aí. Perfeito. Geralmente, o que a gente faz? A gente primeiro não pensa, sai da empresa, monta o negócio e depois vai se preocupar com documentação. Quando, na verdade, é por isso que existe a associação comercial. É para nos dar esse tipo de instrução. Quando, na verdade, você quer abrir... Se informar. Né? É fazer o curso de abertura ou vir no Sebrae, por exemplo, e tirar todas as suas dúvidas daquele comércio que você quer abrir. Esse é o primeiro passo. Depois, é saber se tem grana para fazer tudo isso. E se não tem, como eu vou conseguir essa grana? Segundo passo. Terceiro passo é a implantação desse comércio. Deu tudo certo, você vai implantar o comércio. Como que eu vou implantar esse comércio? Aí eu vou atrás do quê? Da regularização. Meu CNPJ, né? O CLCB, no caso do empreendimento pequeno, tá certo? E tudo mais que eu preciso. O problema nosso, na maioria das vezes, é que a gente se empolga, pega o nosso dinheirinho suado, investe o negócio lá, não dá certo porque nós começamos com o pé errado, não sabemos nem fazer cálculo de precificação, por exemplo. Quanto que eu pago nessa xícara, por quanto eu tenho que vender ela para me dar um lucro. E aí eu já começo a pecar aqui. Então, o ideal é você iniciar do zero. Senta, pega teu dinheiro, senta, analisa quanto que você vai gastar. E aí sim, você vai ter base para você contratar o profissional ou não. Então, é mais ou menos isso, tá? Eu vou tirar uma ABCD, isso para aqueles que já têm comércio. Então, você tem o comércio, tá lá, e você cresceu, graças a Deus você cresceu e tal, mas vai chegar uma hora que alguém vai te denunciar. Infelizmente, isso acontece. E você vai ter que correr atrás. Então, antes de você correr atrás de prejuízo por conta de uma notificação que você recebeu do poder público, corra atrás, venha na associação comercial, vá na associação comercial que você está mais próxima de você, né? E tire todas as suas dúvidas e procure um profissional para que possa te orientar. Ô, Meire, se você me permite, eu queria fazer até um complemento, que na verdade é até um conselho para todo mundo. É uma coisa que a gente sempre recebe a mensagem do cliente e vê que pega nessa parte, se poderia se prevenir antes. Visando isso que o médico falou, o planejamento, toda vez que você for abrir seu local e tem uma visão de onde você vai colocar esse salão, o que seja, sempre vise esses conceitos que a gente deu aqui, a metragem, a quantidade de pavimento, porque tudo isso vai impactar na hora de você tirar sua documentação. Inclusive o KINAI. Exatamente. Então, realmente, essa parte de planejamento é super importante. Isso até é uma conversa que eu estava tendo com a Mayara e com a Laura, porque se as pessoas antes tivessem vindo, conversado, falado o tipo de comércio que você quer abrir,
e tem ideia, mais ou menos, quero abrir em tal local. Ó, mas você pode abrir, mas vai ter uma certa implicação. E aí você pode procurar um outro local que vai ser mais fácil para você tirar as dúvidas e muito mais barato. Então, isso aí é um conselho que eu deixo aí para todo mundo. E às vezes a gente peca, Bruno, no comodismo, né? A gente acha que porque está na minha casa, eu não tenho custo. Na verdade, o custo pode ser muito maior. Por exemplo, você pode estar abrindo comércio na sua residência, onde não é um ponto, e você vai sofrer muito mais até você fidelizar o cliente, do que se você abrisse um local que você estudou. Sim. E que você sabe que ali a demanda pela aquele segmento que você está trabalhando é muito maior. Isso. Então, não é isso? É isso mesmo. E até para aqueles que estão construindo agora e não tem esse pensamento, aliás, está com um plano de querer construir um salão, casa de aluguel, tem isso em vista. Você vai ter um salão e outras pessoas querem alugar, isso tem uma grande implicação. Talvez as pessoas nem queiram alugar porque sabem que vai dar problema, vai ser mais custoso, mais trabalhoso. Então tem esse risco. Para quem está começando a construir, saiba, vou construir um salão e pelo menos no máximo aí 2 pavimentos para não dar problema depois. Eu já vi pessoas construir muito mais que isso. Tem um plano de futuramente alugar, mas não sabe que pode dar problema. Ó, aliás, fica mais difícil. Nós tivemos esses dias, foi no Brás que teve um incêndio, não? Foi aonde? Foi na Lapa. Foi na Lapa, né? Foi na Lapa que teve um incêndio lá que tinha mais de 20 anos que não tinha isso. Que não tinha lá o laudo do AVCB e complicou. E vou falar para vocês, hein? O seguro não paga. Aliás, o do Brás também não está errado, não. A última vez que a gente veio aqui, a gente falou do Brás. Teve um galpão lá que pegou fogo. Na realidade, estava vencido cerca de 3 meses que o AVCB estava vencido. Por que essa informação era tão relevante na época que o jornalista falava tanto? Porque se o AVCB está vencido, significa que o responsável técnico não foi lá verificar se o extintor estava dentro da validade, se o hidrante estava funcionando, o detector de fumaça, o sprinkler. Então, tem uma série de equipamentos contra incêndio e pânico que ele precisava validar. Se passou 3 meses, significa que não validou. E um local daquela dimensão, provavelmente a validade era de 1 ano. Então, pense, durante 1 ano, ninguém foi ali vistoriar e aconteceu aquele incidente. Aliás, foi um incidente muito grande. Né? Muito grande, com proporções terríveis, né? Principalmente financeiro. Eu acho que de vida não aconteceu muita perda, não teve tanta gente machucada que o pessoal conseguiu evacuar o local, mas o prejuízo financeiro foi enorme. Então, tome cuidado. Mas, estamos indo para o final já. O que tem? Manda aí. Vamos lá. A Patrícia, ela falou que vai estar cobrindo o comércio. Embaixo é a lanchonete que ela quer abrir. Em cima é um escritório de advocacia e no último andar um dentista. O AVCB, quando ele é feito, ele é para o estabelecimento ou para o prédio? Ele é para o estabelecimento, mas ele precisa visar o prédio por completo. Né? Então ele precisa ver a quantidade de pavimentos, a metragem completa. Se por um acaso, se você tivesse mais um 4º pavimento e você tivesse mais um comércio lá em cima, cada um deles precisava tirar essa documentação e era necessário tirar o AVCB. E essa implementação ela tem que ser feita em cada um desses pavimentos, cada um desses escritórios, enfim. Porque são comércios. Exatamente. Então, a gente tem um caso aqui no bairro que a pessoa é um salão embaixo, que é um comércio, em cima é uma igreja e depois tem outro comércio. A implementação desse sistema de combate contra incêndio ela tem que ser feita em todos os pavimentos. Então, vai colocar extintor lá no primeiro, no segundo, no terceiro, placa de sinalização, rota, enfim. Vai ser a implementação completa no prédio inteiro. Mas como é só 3 pavimentos, a implementação só fica no seu... Só no comércio dela, só. Tá ok. A outra pergunta é o Rafael, na verdade. Ele está perguntando, se eu fizer o AVCB, em quanto tempo poderia abrir meu comércio? Na verdade, ele tem que ter o comércio primeiro. Exatamente. Ô, Rafael, é assim, funciona assim. Primeiro, como eu falei, você se prepara para o comércio, montou o seu comércio, aí você vai precisar fazer as adequações necessárias. Exatamente. E nesse caso, quando você montar o seu comércio, você vai chamar um profissional, né, que domina isso para poder conversar, negociar, e ele vai verificar, depois do seu comércio montado, vai verificar a necessidade. Eu estou respondendo pelo engenheiro, eu sou doido, né, velho? Mas fala aí, vai, engenheiro, manda aí. É isso, né? É isso mesmo. Tá ok? Então você tem que ter o comércio primeiro, tá? O que mais? Uma outra pergunta da Mônica, ela é de Jandira, ela está perguntando o seguinte, ela tinha uma lanchonete, fez o AVCB e agora ela tem um restaurante. Ela precisa fazer um novo AVCB ou alterar alguma coisa?
Eles trocam. Precisam. Isso é importante. Quando você tem uma mudança aí da atividade no KNAI, ou mesmo uma mudança no layout, é necessário fazer uma nova documentação. Se de repente você tem ali uma medida e fez um puxadinho, alguma coisa mudou ali o layout, é necessário sim fazer uma revisitação na documentação e tirar uma nova. Mesmo porque o engenheiro que vai dar o laudo, ele tem que saber o que está fazendo ali, né? O cara não vai assinar. Pessoal, temos que ver o seguinte, o engenheiro estuda quanto tempo? No mínimo 5 anos, para tirar o diploma dele. Ele vai botar o nome dele lá. Aí imagine que você tem essa folha, tá certo? Só que o passado dos anos você cresceu e agora você tem 2 folhas. Não é uma folha, agora é 2. Então o que acontece? Você sabe que para isso aqui é uma folha, para isso aqui é uma coisa, para isso aqui é outra coisa. Então nós temos que também repensar em tudo que a gente faz. Eu vou fazer o puxadinho, né? Que não é um puxadinho, é uma adequação, né? Você vai fazer lá uma adaptação, uma adequação ao seu prédio. Você tem que contratar o engenheiro, o técnico responsável para te dar esse laudo, para você ficar sentado, não é? Exatamente. Tá bom? A última pergunta, porque essa é muito interessante, é a que eu mais recebo aqui. É a Luísa, ela é do Jaraguá, e ela está perguntando o seguinte: o AVCB substitui o alvará de licença e funcionamento? Não substitui não, é só um complemento. Na verdade, não é um complemento. São documentos distintos, né? Exatamente. Primeiro você precisa do seu CNPJ regular, até porque você precisa dele para tirar o AVCB. Depois do AVCB que vem essa... É que, na verdade, o AVCB é um complemento para que você possa, de fato, ter a sua licença de funcionamento. Então, você tem o CNPJ bonitinho, você vai procurar. Um dos requisitos da licença de funcionamento é o CRCB ou o AVCB. É um dos requisitos que você vai ter que preencher, tá bom? Então, por isso, pessoal, procure a associação comercial, liga, vem aqui pessoalmente, chama no Zap, chama no e-mail, vem, tira suas dúvidas. Vários cursos que nós temos aqui, venha, não tenha medo, porque aqui é o lugar de você adquirir o conhecimento para você desbravar esse mundo maravilhoso que é o mundo do empreendedorismo, tá bom? Vamos encerrar porque tem mais perguntas, mas senão você não vai terminar. E eu tenho que... Eu vou pegar todas as perguntas e eu enviarei para o Bruno. Isso, beleza, Bruno, combinado, tá bom? E na dúvida, por favor, fique à vontade, o telefone dele vai estar aí, tá bom? Certo. Ó, eu tenho um agradecimento que é o João Paulo, da JP Designer, que está falando assim, que fez seus cartões, fez algumas coisas para você, te achou muito legal, parabéns pelo trabalho. Nós temos a Priscila também, que falou assim, que agora convenceu que precisa tirar o AVCB. Eu lembro da resposta nossa, né? Temos aqui a Gorete, que está agradecendo a informação, pois era uma dúvida que ela tinha iminente. E temos também a Rita de Cássia perguntando e agradecendo pela informação e perguntando, é por isso que a fiscalização da prefeitura está passando de porta em porta no comércio no Sol Nascente? Na verdade, não é Rita de Cássia, é isso? Rita de Cássia. Rita, não é só no Sol Nascente. Deixa eu te falar uma coisa. As subprefeituras, eu vou falar sobre as subprefeituras, são 32 na cidade de São Paulo inteira. Elas estavam com o quadro de agentes gestores defasado, completamente, mais de 10 anos com o quadro defasado. E aí foi cobrado, né? E aí esses quadros, aos poucos, estão sendo abastecidos, preenchidos, né, por esses profissionais, que não é fácil ser agente gestor. Estou falando para você porque eu tive um comércio lacrado também. Então, hoje, se eu sou presidente da Associação Comercial, é por conta disso, da gente lutar para que a gente possa manter o nosso comércio aberto. Porém, existem alguns requisitos, pré-requisitos, que a gente precisa preencher e atender para que a gente continue com o nosso comércio aberto. Olha que interessante. Então, não é por conta disso. Na verdade, existe um projeto que não é só municipal, tá? Eu acho que isso aí vai vir e vai crescer para o Estado, vai crescer para o país, que é um trabalho de regularização mesmo. Inclusive, em 2028 está previsto que Serralheiro vai ter que ter a validação de um engenheiro. Creio eu, engenheiro mecânico. Ou seja, o marceneiro vai ter que ter a assinatura do engenheiro. Ou seja, a cada dia que passa, a situação vai ser tão complementar uma à outra, que a gente vai ter que ter um profissional. Por isso, quando você for fazer precificação da sua mercadoria,
faça a prestação correta. Não coloque lá na sua cabeça aleatório que eu vender por 2, vou vender por 3, estou ganhando dinheiro. Às vezes não está. Tem que fazer conta. E para isso está aqui à disposição a Associação Comercial e Empresarial do Distrito de Anhanguera, a SEDA, que é grande parceira hoje, é um braço, né, na verdade, da ACSP, da Associação Comercial de São Paulo. Então vem para cá, vem tirar dúvida com a gente, eu vou garantir para vocês que a gente vai trabalhar em cima disso. E quando chegar a fiscalização, não fiquem com medo. Aceite a notificação que está lá, ele vai te notificar, ele não pode te punir logo de imediato. Tem dúvida se ele vai ter a notificação correta, você vai lá, vai correr atrás do seu contador, no caso, se for algo nesse sentido, ou se não, vem aqui na associação, tira suas dúvidas, vai correr corretamente e vai legalizar o seu comércio. Não tenha medo, porque eles não são bicho-papão, estão cumprindo com a obrigação deles e nós estamos aqui, do outro lado, juntando forças para combater os maus profissionais, mas também atender as prerrogativas que aí o poder público vem nos cobrando. Tá certo? Tá bom? Mais alguma coisa? Só então eu quero aqui deixar o meu grande abraço a todos, principalmente os alunos aqui da Maiara, que está todo mundo ali compenetrado, estudando, né? E agradecer aqui a participação. É Vinícius, não é isso? Ele é o Vitor. Vitor, obrigado, Vitor. Nancy é a sua contadora. É, minha contadora. O CREA já está montando várias atividades. Olha aí, só para vocês entenderem, tá? Então, assim, já está acontecendo, então não é algo da prefeitura, é algo que vem acontecendo no estado inteiro. O CREA não é algo municipal, é algo estadual, na verdade. Então, assim, são órgãos que vêm se juntando e vêm percebendo a defasagem que está. E aí os caras precisam recolher, gente, precisam receber. E como é que recebe o seu profissional o teu trabalho? Então, é uma cadeia, na verdade, é uma rede, uma corrente, sei lá como que a gente vai identificar isso, que vai provocando isso aí, né? E a gente vai ter que se adaptar, tá bom? Mas é isso, quero aqui agradecer a todos vocês, a Papai do Céu que nos permitiu que pudéssemos abrir os olhos hoje e dizer muito obrigado por esse dia maravilhoso, né? Isso é importante demais. Agradecer a minha família, agradecer aqui ao Bruno que está aqui, obrigado. Agradecer a Maiara, a Laura, a todos vocês que estão aí por trás, né, do seu celular, assistindo aí e fazendo perguntas, isso é importante demais. E pedir para vocês mais sugestões. Sexta-feira que vem é o quê? Direito tributário. Direito tributário com o nosso amigo Vitor, que é advogado, tá bom? Então, só para vocês saberem, então, se Deus quiser, a gente vai tirar muitas dúvidas também. Venham nos acompanhando. Me perguntaram essa semana se os nossos podcasts é só para o comerciante. Não. Não é não, tá? Você pode trazer qualquer tema e a gente vai avaliar aqui e vamos encaixando aqui com o tempo determinado, tá bom? Certo. Então, Bruno, muito obrigado mesmo e suas palavras finais para que a gente possa liberar esse povo. Não, eu agradeço pelo convite, primeiramente, né? E agradeço pela oportunidade de falar um pouco do AVCB, da importância dele, né? E visando o comércio aqui de baixo risco aqui do bairro e da região também, né? Na verdade, é sanar algumas dúvidas, né, que a gente vem recebendo, ou a gente vai até o local e vê que precisa, sim, levantar esse tema, né? Levantar essa bola aqui para tirar essas dúvidas. E aí, claro, bonitinho, vou fazer ele vender o jabá dele. Vende esse jabá aqui que eu gostei. Vai lá, olha para lá e manda ver. Eu gostei. Você lembra? Vamos lá. Eu quero que você leia. Vamos lá. Bem sério, vai lá. Quero ver, pessoal. Se você é comerciante e ainda não tem seu CLCB ou precisa renovar, entre em contato com a minha empresa Laudomec, né? Estamos aqui para ajudar o seu negócio e estar seguro e dentro da lei. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a todos.